Graça e paz, meus irmãos. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. Estamos em mais um domingo, o segundo domingo de abril, onde nós vamos dar início a mais um culto da Escola Bíblica Dominical. Eu convido você, aí na sua residência também, a orar comigo nesse instante. Maravilhoso Deus, soberano Pai, te damos graças, Senhor amado, por uma semana que passou, Pai bendito. Te agradecemos, ó Deus, por essa que se inicia, ó Pai amado, por este primeiro dia da semana, ó Deus, em que nós iniciamos com o estudo da Tua Palavra, Senhor, e nós estamos dando início nesse instante ao culto da EBD, Senhor amado. Pai, te damos graça por tudo que Tu tens feito em nosso favor, ó Pai amado, por tudo que Tu tens feito pela Tua Igreja, Pai Celeste, e pelo que Tu ainda hás de fazer, Senhor amado. E queremos, ó Deus amado, te pedir, Senhor, que tudo, ó Deus amado, que seja feito nesta manhã, seja unicamente para a honra e para a glória do Teu santo nome, Senhor. Toma cada um de nós em Tuas mãos, ó Deus, abençoa cada lar, ó Deus amado, cada servo Teu que está, Senhor, assistindo esta escola bíblica dominical, Senhor amado. Sim. Que possa ser, ó Deus, edificante para a Tua igreja. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus, amados. Convido você também a abrir a sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 20 ao versículo 27. E enquanto você abre aí, nós hoje estamos estudando a lição de número 2, que tem por tema o propósito dos dons espirituais. É a segunda lição desse trimestre, é mais um grupo de lições maravilhosas, onde nós precisamos não só ouvir, mas colocar em prática nas nossas vidas. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas estranhas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estás loucos? Mas, se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, e de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quanto muito 3, e por sua vez que haja intérpretes. Amém? Eu gostaria de enfatizar aqui o verso 26, que diz: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então, tudo é para a edificação da igreja. Amém? Vamos louvar ao nosso Deus com o hino do cantor cristão, com a diaconisa Marta. Amém? Vamos cantar o cantor cristão número 545. Vamos à escola, né? Nós estamos falando sobre a escola dominical, amém? Vamos, jovens alunos, à escola, a palavra de Deus estudar. Boas novas ouvimos de Cristo, em favores reais alcançar. Oh, vem sim, vem à escola comigo, ouvi boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos, à escola,
pois queremos louvar ao Senhor. Seus conselhos ouvir com respeito, que nos ensina ali com amor. Oh, vem, sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, se presente na escola, inspirando-nos santo poder, e que sempre do estudo aqui feito, muitos frutos possamos colher. Oh, vem, sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Glória a Deus. Venha à escola dominical comigo, né? A maior escola de ensino espiritual para o povo de Deus. É um dos primeiros seminários que o povo de Deus frequenta. É a escola bíblica dominical. Amém? Meus amados, nós estamos com muitos pedidos de oração. Nós temos no grupo, nós temos muitas pessoas da igreja, pessoas conhecidas nossas, necessitando de oração. E nós vamos nesse instante orar pelos enfermos. Eu peço a você que ore aí em sua casa também, nos acompanhe nesta oração. Maravilhoso Deus, soberano Pai que está nos céus, te damos graças, Senhor bendito, porque sabemos, ó Deus, em nosso coração, Senhor, com a certeza de que Tu estás atento ao nosso clamor, Senhor. Tu estás com os Teus ouvidos atentos às nossas orações, Pai eterno, e nós queremos, ó Deus, nesse instante, Senhor, te apresentar os Teus servos, ó Deus, que se encontram enfermos, Senhor. Pedir, ó Deus, que Tu possas visitá-los, ó Pai amado, nesse instante, que eles possam sentir a Tua presença, ó Deus. Amém. Que Tu possas derramar o Teu poder curador, Senhor, sobre os Teus servos, ó Deus, restaurando-lhes a sua saúde, Pai amado. Nós queremos, ó Deus, te apresentar todos aqueles que têm pedidos, têm sido feitos pedidos nos grupos, ó Deus amado, da Tua igreja, Pai bendito. Que Tu possas visitá-los nesse instante, Senhor. Tantas pessoas precisando, ó Deus, de um exame, alguns precisando de remédio, alguns precisando de um alívio para as suas dores, ó Pai amado. Que Tu és o médico dos médicos, ó Deus, Tu possas visitá-los nesse instante, Senhor. Jesus. Queremos, ó Deus, te apresentar assim, em especial, pedido pelo nosso pastor Guedo, Senhor. Sim, Possa visitar o Teu servo, Senhor. Tu possas, ó Deus, dar alívio, ó Deus amado, naquele momento que a doença, a dor mais aperta, Senhor. E que Tu possas ser, ó Deus, o escape do Teu servo, Senhor. E possas curá-lo, ó Pai, restaurar a sua saúde, ó Deus, para que ele possa, em breves dias, ó Pai amado, estar, Senhor, fazendo aquilo que ele mais gosta de fazer, Amém, que é te Jesus. servindo, te adorando, te louvando, ó Deus, na Tua casa, Senhor Sim, meu amado. Deus. Pai, te suplicamos também por Maria Alves, ó Deus, Tu possas tomar Tua serva em Tuas mãos, restaurar a sua saúde, Senhor. Tu possas, ó Deus, fazer com que os remédios possam fazer efeito, os médicos possam ser usados, ó Deus amado, por Ti, para que a Tua serva possa, ó Deus, ter sua saúde restaurada e continuar a sua obra ali no Piauí, Pai amado. Também queremos Te pedir, ó Deus, que Tu abençoes a mãe do missionário Alci, Senhor amado. Abençoa a Joyce, a mãe do João, ó Pai amado, o Joãozinho, ó Pai amado. Queremos Te pedir, ó Deus bendito, que Tu visites todos aqueles Seus servos que estão necessitados. Sim. Também, ó Deus, aqueles que não Te conhecem, Senhor. Que eles possam, ó Deus, Te conhecer através do Teu poder, Senhor. Amém. Neste momento, ó Deus, de dor, nesse momento de luta, de enfermidade, que eles possam conhecer o Teu poder e conhecer o Teu grande amor, ó Pai Assim seja, Celestial. Deus. Ajuda-nos, ó Deus amado, que nós Em possamos nome de ser Jesus. instrumentos Teus, Senhor, para levar
a bênção da salvação a cada uma dessas pessoas, Pai amado. Fica conosco, Senhor, dirige a nossa vida, abençoa-nos em tudo. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Também, meus amados, nós vamos agora passar para o nosso segundo momento, né, da nossa Escola Bíblica Dominical, que é o momento de louvor, o momento de adoração, e em seguida as aulas das crianças e a aula dos adultos. E nós, para esse momento, nós vamos pedir a diaconisa Marta que faça uma oração consagratória para que tanto as aulas das crianças como as aulas dos adultos possam ser absolvidas pelo povo de Deus e assim possamos colocar em prática tudo isso. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, nós somos gratos a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede e por mais um domingo, ó Deus, onde vamos aprender mais da Tua Palavra, ó Deus. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, e o privilégio que nós temos através do instrumento. Não podemos estar juntos, mas podemos estar reunidos, cada um, Senhor, na Tua casa, te louvando e te adorando e aprendendo mais de Ti, Pai. Amém. Neste momento, ó Deus, pedimos pelo professor Wendel, continua abençoando cada dia a sua vida, ungindo, Pai, e que cada dia ele possa ser uma bênção através da Tua Palavra. Amém. Continua abençoando, meu Deus, cada um que vai apresentar, seja o das crianças, os adultos, os louvores, tudo que nós podemos fazer nesta manhã, que chega diante de Ti, Senhor, Amém, e que Jesus. seja edificação para as nossas vidas. Obrigado Amém, por Jesus. tudo, em nome de Jesus. Amém, Amém. e amém. Amém. Deus abençoe, meus amados. Você é bem-vinda aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento, Senhor, sobre nós. Sopra o seu vento aqui. A casa é sua. Pode entrar. Nós queremos ouvir. Reina, Senhor. Nós queremos ouvir. Levante suas mãos para os céus e diga: essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Nós somos corpo, templo e morada do Espírito Santo. Aleluia! E apesar de nós dizermos essa casa e nos referir ao ambiente, nós vamos neste lugar
dizer que nós somos a casa do Senhor. Então eu quero que você diga assim: você é bem-vindo, Senhor, dizendo que Ele é bem-vindo em você, que o Espírito Santo possa atuar em você, possa atuar em nós nesse momento. Então, coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Eu quero que você entenda isso, que nós somos corpo, templo e morada do Espírito Santo. Então diga: você é bem-vindo. Diga isso em você mesmo. A casa é sua, a casa é sua. Sou tua casa, Senhor. Vazio de mim, Esvazio de mim. esvazio de mim. Sopra, Senhor. Sopra teu vento aqui. A casa é sua, pode entrar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Coração é teu. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Me conheces. Tu sabes o que nós estamos precisando, Eu Senhor. preciso, antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti, Senhor. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti.
Meu nome é Geibson Douglas Alves da Silva, tenho 58 anos, sou natural aqui de Recife. Não nasci com o sonho de ser pastor. Eu trabalhei, a minha vida profissional foi no comércio. Há uns 35 anos mais ou menos, foi quando eu me converti, resolvi fazer o curso de bacharel em teologia, mas chegou um momento que Deus me chamou para o ministério. E quando eu senti isso muito forte, eu disse: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Se o Senhor assim desejar que eu vá para o ministério, o Senhor possa agir e eu estou aqui para te obedecer. O meu ministério é chamado de Ministério Integral, ou seja, eu vivo exclusivamente do sustento da igreja e eu vivo para a igreja, posso dizer que 24 horas, atendendo às demandas, às necessidades dos irmãos, cuidando de famílias. A igreja, apesar de estar fechada no sentido de seus cultos congregacionais, nós, através de uma ação de projetos e de parceiros amigos, nós temos todo mês feito um trabalho de entrega de cestas básicas para essas famílias, kits de higiene e limpeza. A Visão Mundial nos trouxe uma colaboração, tem sido de fato um diferencial nesse momento de pandemia, e isso nos possibilita de fato a continuar fazendo a obra. A igreja ela está situada numa comunidade, de fato uma comunidade pobre, e nós vamos agora nos organizar, nos planejar, orar, pedir a Deus, estimular a fé que nós temos, para que a gente possa, num tempo hábil, retornar às nossas atividades, entendendo que a igreja ela tem sido esse instrumento tão necessário para a comunidade, para a vida das pessoas. Certa vez me fizeram uma pergunta: se a sua igreja fosse tirada da comunidade, a comunidade iria sentir falta dessa igreja? E essa mensagem mexeu muito comigo, e a partir de então, hoje, graças a Deus, essa igreja ela é um diferencial na comunidade. Então, a Visão Mundial, através do projeto Pastores pela Vida, tem nos dado, de fato, uma contribuição substancial, nos ajudado com um auxílio emergencial, que tem sido uma bênção, de fato. Isso nos possibilita a continuar trabalhando. Olá, crianças! A história de hoje se chama Salvos. O verso para decorar está no livro de Esther, capítulo 4, verso 14, e diz: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? A mensagem é: Deus nos dá oportunidades de servir a Ele e a seu povo. Você já quis saber algo e seus pais disseram: espere um pouco? Você quase explodiu de curiosidade, não é? Provavelmente tenha sido assim que Xerxes se sentiu ao ir para o segundo banquete de Esther. O rei Xerxes e Amã estavam se deliciando com os alimentos no segundo banquete de Esther. Mas o rei estava curioso. Ele queria saber o que Esther queria e por que ela estava demorando tanto tempo para lhe dizer. Rainha Esther, qual é o seu pedido? Eu lhe darei até metade do meu reino. Meu rei, se verdadeiramente se preocupa comigo, por favor, deixe-me viver e também deixe meu povo viver. Tenho ouvido falar que nós seremos mortos. Se fôssemos vendidos como escravos, eu não diria nada, mas estamos para ser destruídos. O quê? Quem fez isso? Onde está? Foi Amã. Ele fez. Amã parou de comer. Ele ficou com medo. Não esperava que Esther soubesse de tudo. Ele percebeu que o rei estava muito zangado. O rei jogou sua taça e furiosamente saiu da sala. Amã compreendeu que o rei o mataria, por isso atirou-se sobre a cadeira da rainha para implorar misericórdia. Nesta hora, o rei voltou para a sala. Amã, como ousa atacar a minha rainha, mesmo em minha presença?
Assim que o rei disse essas palavras, os servos do rei pegaram Amã. Eles cobriram o seu rosto e o levaram embora. Um dos servos do rei, Arbona, disse ao rei: Amã construiu uma forca junto em sua própria casa. Essa forca era para Mardoqueu, o homem que avisou o rei sobre o plano de assassinato. Enforque Amã nesta forca! Ester contou ao rei que Mardoqueu era o seu primo. Explicou que Mardoqueu a tinha adotado. Então, o rei mandou buscar Mardoqueu. Ele deu a ele o anel que havia tomado de volta de Amã. O anel era um símbolo do poder que o rei dava a Mardoqueu. Agora, ele era o novo assistente do rei. Ester ainda não tinha terminado seu trabalho. Voltou à sala do trono e se ajoelhou diante do rei. Rogou a ele que desfizesse o plano de Amã. O rei lhe estendeu novamente o cetro e ela se levantou. Por favor, meu rei, ajude-nos. Por favor, faça alguma coisa para cancelar as ordens de Amã. Eu não posso cancelar essa lei, pois ela foi selada com o meu anel. Mas posso fazer uma coisa. Peça que Mardoqueu diga aos meus secretários o que escrever. Depois, essas ordens serão seladas com o anel que eu lhe dei. Mardoqueu disse aos secretários o que escrever. Os judeus poderiam se defender contra todos os que tentassem matá-los. Poderiam também ficar com a propriedade deles. As cartas foram escritas e seladas com o anel do rei. Os mensageiros se apressaram a levá-las através da nação. Os judeus de Suzã gritaram de alegria quando ouviram as novas ordens. Onde quer que as cartas fossem recebidas, o povo judeu celebrava. Até algumas outras pessoas se tornaram judias. O mal que Amã planejou para o povo de Deus caiu sobre ele mesmo. É muito bom saber que Deus protege seus filhos. Não precisamos temer. Daquele dia em diante, os judeus começaram a celebrar a festa de Purim. Eles a celebram durante 2 dias todos os anos, para lembrarem como Ester e Mardoqueu ajudaram a salvar da morte o povo de Deus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais uma escola dominical. Hoje vamos para a lição do número 2, né? O tema geral dessa lição do segundo trimestre, né? É dons espirituais e ministeriais, né? E na lição de hoje nós vamos discutir sobre o tema central da lição de hoje, é o propósito dos dons espirituais. Para tanto, vamos fazer aqui a nossa leitura bíblica em classe. Que são 2 textos, né? O primeiro está lá em 1 Coríntios 12 e o segundo em 1 Coríntios 13. Os irmãos podem acompanhar e ler junto conosco. 1 Coríntios 12, 8, 9, 10 e 11, os versículos 8, 9, 10 e 11 que diz: Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. O versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Agora o capítulo 13, o versículo 1 e 2. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia
e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Então, vamos analisar o propósito dos dons espirituais. Fazendo o nosso comentário inicial, hoje estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais que Deus ele concedeu, não é, à igreja. Então, basicamente, o propósito principal, e aí a gente vai ver ao longo da lição de hoje, é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja do Senhor Jesus. Tá? O primeiro tópico da lição de hoje são os dons não são para elitizar o crente. Tá? Então, a igreja em Corinto, que é o texto que a gente está utilizando aqui como base, e o apóstolo Paulo está exortando a igreja, ele está ensinando a igreja, né? A igreja em Corinto, ela... Deixa eu verificar aqui. A igreja em Corinto, era localizada assim, numa região comercial, né? Uma região que era uma região próxima ao mar Mediterrâneo ali, tá? Fazia parte desse contexto, era uma cidade, né? Uma cidade extremamente rica, né? Porque ela estava voltada para o comércio, né? Pegava toda aquela parte ali da Grécia. E aí, assim, só que nesse período era uma cidade que estava dominada pelo Império Romano. Tá? Então, Corinto era uma cidade que economicamente ela era muito rica, era uma cidade próspera, porém era uma cidade marcada pela idolatria. Tá? E aí a igreja, ela recebe, né, na segunda viagem de Paulo, ela recebe a visita do apóstolo, tá? E aí por conhecer muito bem a comunidade, né, a comunidade de Corinto, foi Paulo que então tratou, né, aconselhou, né, os irmãos da igreja de Corinto, chegando inclusive, né, a afirmar que aquela igreja nenhum dom lhe faltava. A gente pode ver isso em o livro de 1 Coríntios, tá? 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo 7. 1 Coríntios 1, 7, que diz assim: de maneira que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então era a igreja, do ponto de vista dos dons espirituais, era uma igreja próspera. Nenhum dom lhe faltava. Tá? E aí, uma igreja de muitos dons, mas aí vem um problema. Porém carnal. Né? Os dons do Espírito que foram concedidos por Deus à igreja de Corinto, tá? Tinham por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho. Ou seja, qual era a missão, qual era o propósito de Deus para a igreja de Corinto? Que a igreja proclamasse a palavra do Senhor na cidade e em toda aquela região que era banhada pelo Mediterrâneo, pela Grécia ali, aquela região, não é? O propósito de Deus é que eles pudessem propagar ali, tá? A palavra do Senhor. Porém, além de aquela igreja não usar corretamente os dons que receberam da parte de Deus, ainda dentro da igreja havia muitas divisões, não é? Dissensões ali, inveja, imoralidade sexual. Então aí cabe a nós até fazer uma pergunta, não é? Como pode uma igreja, evidentemente, né, claramente cristã, ser ao mesmo tempo uma igreja carnal e imoral? Acabamos de ler um texto agora que fala que de maneira que não lhes faltava nenhum dom espiritual. E ao mesmo tempo era uma igreja carnal e imoral. E é por isso que Paulo chama, não é, a igreja de carnal e imatura, tá? 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo 1 e o versículo 3, que diz assim: irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O 3, porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja, discórdia. Por acaso não estáis sendo carnais,
vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos, né? Então Paulo está ali, exortando a igreja. Tá? Então, com este relato do apóstolo Paulo, nós aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadores, não é, de seriedade, espiritualidade e santidade. Então, de certa maneira, irmãos, é preferível a igreja, entre aspas, não ter nenhum dom, mas ser uma igreja séria e comprometida com o evangelho, não ter nenhum dom espiritual, não ter claramente manifestado nenhum dom espiritual. É melhor que isso ocorra, mas que seja uma igreja séria e comprometida com a palavra de Deus e com o evangelho, do que ser uma igreja extremamente espiritual, como era a igreja de Corinto, que tinha todos os dons, era uma igreja claramente cristã, porém, era uma igreja que havia no meio do povo inveja, discórdias, ou seja, agindo ali de maneira carnal. Então, isso significa dizer que as manifestações espirituais na igreja não são necessariamente indicadores de seriedade. A igreja muitas vezes pode ser espiritual, mas não pode ter o compromisso com a palavra do Senhor. E aí, uma igreja onde predominam a inveja, a contenda, as dissensões, nem de longe ela pode ser chamada de espiritual. É claro que é uma igreja carnal. E é isso que Paulo está alertando a igreja. Dom espiritual, não é sinal de superioridade. Tá? Então muitos acabam crendo de maneira errada que os irmãos que são agraciados com os dons da parte de Deus são, por isso, mais espirituais que outros. E não há. O Espírito é o mesmo, irmãos. Quando Deus ele agracia alguém, há um propósito da parte do Senhor para a vida daquele irmão. Mas isso não quer dizer que ele seja melhor, que Deus tenha uma atenção melhor para aquele irmão. Pelo contrário, não tem essa relação. Os dons espirituais, eles são concedidos pela graça de Deus. É uma graça divina. Quem recebe os dons espirituais não recebe por mérito próprio, tá? Mas é basicamente a bondade e a misericórdia de Deus. Tá? Então, os dons não são a garantia de espiritualidade genuína. O fato de você ter algum dom, isso não faz de você alguém espiritual de maneira genuína. Muitos, em Mateus capítulo 7, no versículo 22 e 23, diz assim, que muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então não adianta, ser espiritual, você curar alguém, Deus ele pode lhe usar, mas, como a gente leu no texto inicial, se não houver amor, de nada adianta. Você pode ter uma fé de mudar um monte de um canto para o outro. Se não tiver amor, de nada adianta. Por isso que é importante ter os dons espirituais, mas é importante, acima de tudo, ter responsabilidade e seriedade com o Evangelho. O segundo ponto da lição fala edificando a si mesmo e os outros. Olha aí um dos propósitos importantes dos dons espirituais. Então, Paulo diz que quem fala língua estranha edifica-se a si mesmo. O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular a Deus, através do falar em línguas concedidas pelo Espírito Santo. Quando você fala em língua, você se edifica, você se purifica, se renova. Tá? Então, Paulo ele incentivava a igreja de Corinto a poder fazer isso. Tá? E aí você, com os dons espirituais, edifica a si mesmo. Mas também você edifica os outros. Então, os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais. Mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Está aí uma falha. Por isso, Paulo lembra que os dons eles só têm razão de existir quando aquele que tem preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo.
Se você tem um dom espiritual, mas você não compartilha desse dom, então vamos dar um exemplo aqui, um exemplo simples, né? Aquele que tem o dom do ensino, mas não quer ensinar ninguém. O conhecimento fica para ele. Ele não compartilha o conhecimento para a igreja, para edificar a igreja. Então, de que adianta? Era exatamente o que estava acontecendo com a igreja de Corinto. A igreja tinha os dons, mas Paulo estava lembrando que somente ter os dons e não se preocupar com a edificação do outro, não é? Do outro irmão, de pouco, não é? De pouco adianta. E os irmãos em Corinto não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Tá? Então você precisa ter os dons espirituais para edificar a si mesmo, para edificar os outros, não é? Os outros irmãos cristãos, inclusive até edificar o não crente. Tá? Então, embora o apóstolo Paulo ele estimulasse todos os crentes a falarem em línguas, isto é, a edificarem a si mesmo, seu desejo era que também esses mesmos irmãos, né, profetizassem a fim de que a igreja toda fosse edificada. É como Paulo estivesse dizendo assim, pode falar em línguas, meu irmão, mas fale no seu ambiente mais privado. Né? Aqui na igreja, se for para falar em línguas e se não for para edificar a igreja, é melhor, né? Ele incentivava os crentes a profetizarem, né? Porque aí, de fato, toda a igreja seria edificada. Então, Paulo, ele enfatizava a profecia, porque esta edificava a igreja inteira, enquanto falar em línguas beneficiava principalmente aquele que estava falando. Então, imagine, né? Todos quantos vierem a frequentar a igreja, as reuniões da igreja, eles devem ser edificados, sendo crentes ou não, né? Por isso, não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, veja aí a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 14, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 23, que diz assim, se, portanto, toda a igreja se reunir, como nós fazemos, num lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, por acaso não dirão que estáis loucos? Ou seja, qual o propósito de estar falando em língua assim, sem nenhum motivo? Aí o não crente, ele vai estar entendendo a mensagem? Ele não vai estar entendendo, meus irmãos. Não é? Então qual o propósito? Se é para edificar a si mesmo, então é preferível que você use de profecia, que você edifique a igreja toda. Né? Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho se em uma reunião não entenderem o que está sendo falado? É o que a gente pode ver também em 1 Coríntios 14, só que agora um pouco antes, no versículo 9, que diz assim, é só voltar um pouquinho no versículo 9. Da mesma maneira vós, se com a língua não pronunciardes sons que se podem entender, como se compreenderá o que dizeis? Pois estareis como que jogando palavras ao vento. Ou seja, aquele que está falando lá em línguas estranhas no meio da igreja, no meio do culto, um culto aberto aos não crentes, por exemplo, né? E ninguém está entendendo, os não crentes não estão compreendendo aquilo ali. Muitas vezes isso pode até servir de escândalo, né? Como falou aí, chamar de loucos e tal. Ou seja, a própria Bíblia fala que você está jogando palavras ao vento. Ou seja, palavras que naquele momento ela não está com o propósito adequado. Por isso que é importante uma escola dominical, para que a gente possa de fato aprender o verdadeiro propósito dos dons espirituais. Não é que você não possa falar mesmo. Ninguém aqui está dizendo que você, a partir de agora, não deve falar dons espirituais na igreja, falar línguas, né? Línguas estranhas na igreja. Não, você pode falar, agora tem que ter um propósito. Né? Se for falar para alguém interpretar, ok. Se não, o não crente vai estar ali do lado. Imagina se é a primeira vez que ele frequenta a igreja, ele vai ver você falando outras línguas, ele não vai compreender, pode até se escandalizar. O que é que Paulo está dizendo? Evite, meu irmão. Né? O dom de línguas é para edificar você. Né? Então, se não for para edificar para a igreja inteira, então é melhor você não falar. Por isso que Paulo ele priorizava ali o dom de profecia, porque o dom de profecia, a profecia em si, era para a igreja. E para Paulo,
o propósito de Paulo era o propósito da evangelização, de atingir o não crente, então que a gente fale e que ele possa entender. Amém? Acredito que os irmãos estejam me entendendo. E aí o último tópico da lição é edificar todo o corpo de Cristo. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Não adianta fazer pelo feito pessoal os irmãos de Corinto, né? Que tinham os dons, mas nem se preocupavam com a edificação dos outros, havia confusão dentro da igreja, enfim. O amor, ele é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação, tá? O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossa vida, e é isso que Paulo está tentando deixar claro. Se o amor, se o propósito da igreja é conquistar os não crentes, então que nós tenhamos amor de utilizar, né, de companheirismo, de uma palavra que ele de fato possa entender, que seja edificante para ele, né? E aí, obviamente, que Deus ele levanta homens, né, para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local, né? A gente precisa entender que a igreja ela é o edifício, né, de Deus, tá? E por isso Paulo ele faz uma advertência para a liderança, né? Uma liderança de hoje. Paulo ele faz uma solene advertência, a gente pode ver aqui, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo 10 e 11. 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo 10 e 11, que diz assim: segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce, e o outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem, cada um como constrói. Até o 10 aí é o suficiente. Então, Paulo aqui, ele usou a figura do dispenseiro, não é? Que antigamente era o homem que administrava a dispensa e tinha total confiança do patrão. Tá? Então, o dispenseiro adquiria os mandimentos, ele zelava para que não estragassem e os distribuía para a alimentação da família. Tá? Então, dessa forma, os dispenseiros, os dispenseiros da obra do Senhor, devem alimentar a família de Deus. Então, que os dons espirituais eles sejam para edificar todo o corpo de Cristo. É isso que Paulo ele tem orientado a igreja. E aí, fazendo as nossas considerações finais, não é? A igreja de Jesus tem uma missão a cumprir: proclamar o evangelho em um mundo difícil, em um mundo que pouco quer aceitar, em um mundo hostil, né? E aí os dons espirituais, ou seja, nesse mundo com dificuldade de se pregar o evangelho, onde, por exemplo, muitas igrejas na Europa, meus irmãos, você tem, por exemplo, a Holanda, um movimento que as igrejas elas são pontos comerciais, estão fazendo as igrejas de biblioteca, né? Porque as pessoas estão se declarando, a maioria delas, como não religiosas, né? Então, o mundo hoje ele está hostil à palavra do Senhor. Então, os dons espirituais, eles são para nós um arsenal, né? À nossa disposição, à disposição do corpo de Cristo, para que a gente possa, de maneira eficaz, cumprir a missão aqui na terra, que é exatamente pregar a palavra do Senhor àqueles que ainda não conhecem, né, a Jesus Cristo. Amém? Então, os dons ele tem esse propósito, né, de nos fortalecer. Ele está à nossa disposição para nos dar força de pregar o evangelho desse mundo hostil, nesse mundo que muitas vezes não quer mais parar para ouvir, né, a palavra do Senhor, o evangelho que o Senhor nos deixou. Amém? Então, que a gente possa refletir sobre essa lição, o propósito dos dons espirituais
que possamos realmente entender que os dons que Deus ele concede à igreja era para que a igreja possa usar em benefício da comunidade, em benefício do outro. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus continue nos dando graça. Vamos orar agradecendo ao Senhor por mais uma escola dominical. Amém? Santo Deus eterno e maravilhoso, obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de aprendermos a Tua palavra. Concede à Tua igreja os dons espirituais, mas concede, acima de tudo, Pai, o amor para que esse dom ele possa chegar àqueles realmente que não conhecem a Tua palavra. Continua abençoando a igreja, a Tua igreja, continua abençoando a Igreja Batista Nacional de Coqueiral. Essa é a oração que fazemos nesse momento, já te agradecendo por mais esta oportunidade. Que Deus então nos abençoe, que abençoe os irmãos, e até a próxima, se Deus quiser.